Woke, a palavra do momento. Eu sei que em algum momento você já deve ter se deparado com uma pessoa falando essa palavra, não é? Eu sei que já. Aqui mesmo no canal eu já falei ela inúmeras vezes. Então, seguindo os pedidos que eu recebi no último vídeo, eu vim aqui falar um pouco mais sobre o significado dessa palavra woke. O que é ser um woke? Eu espero que você fique até o final desse vídeo, porque eu quero muito ler o que você tem a dizer sobre isso. Então não esquece de já deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Prepara para comentar a sua opinião, se inscreve caso você não seja um inscrito e ativa o sininho com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então que tal a gente começar pela definição científica dessa palavra? Se é que nós podemos correlacionar isso com ciência. Bom, o meu amigo ChatGPT diz que woke, na tradução literal, significa acordado. É um termo que se originou na comunidade afro-americana nos Estados Unidos e foi adotado em discursos por igualdade racial. É um termo de gíria que se refere a um estado de consciência despertada, geralmente relacionado a questões de justiça social e racial. Ou seja, se alguém é woke, isso significa que essa pessoa está bem informado, consciente aí dessas questões sociais. No entanto, à medida que o termo se popularizou, seu significado foi mudado para alguns. Por exemplo, pode ser usado para sugerir que alguém está sendo excessivamente politizado ou muito sensível a questões de justiça social. Ou seja, o woke é o famoso lacrador que nós conhecemos aí no Brasil, o iluminado, o dono da razão, o salvador da pátria e o famoso portador do ódio do bem. Então, pessoal, como vocês viram aí, segundo a definição do ChatGPT do Google, essa palavra woke ela começou a ser usada por uma causa bem plausível, que é a igualdade racial. Mas, infelizmente, o real significado dessa palavra, do que essa palavra representa, mudou muito nos últimos anos, totalmente, na verdade. Assim também como outras palavras que nós conhecemos, como o machismo, racismo, que hoje em dia, infelizmente, não significam o que costumavam significar. Porque os woke têm essa missão de tirar a atenção para causas realmente importantes e direcioná-las para outras áreas bem nocivas, que foram simplesmente inventadas para alimentar o ego e o narcisismo de alguns seres humanos. Então a palavra perdeu totalmente o significado e a relevância. E é claro que eu já tenho que dizer para vocês que, como uma pessoa que tem uma tendência mais conservadora, eu não tenho como ser totalmente imparcial, mas eu espero que vocês tirem as próprias conclusões de vocês até o final desse vídeo. Mas se você perguntar para uma pessoa mais progressista no espectro político, eles provavelmente dirão que ser woke significa demonstrar a maior consciência sobre as injustiças sociais que nós vemos por aí, a opressão, a desigualdade na sociedade moderna. E que o objetivo deles é conscientizar, passar essa mensagem para o resto do público. Mentira! Vamos educar as pessoas porque nós somos mais iluminados, então vamos mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Esse é um pensamento regular do pessoal woke, o que parece muito bonito, à primeira instância pelo menos. Mas infelizmente o buraco é mais embaixo. Agora, se você perguntar para uma pessoa do lado oposto, o lado mais conservador, eles dirão que é uma ideologia divisiva, destrutiva, que empurra agressivamente agendas ideológicas, geralmente de esquerda, em todos os aspectos, principalmente no entretenimento, demonizando qualquer um que seja homem, hétero, branco. Nossa, que horror, não é? Not for me, Jimmy. E é por conta dessa ideologia de tentar iluminar a mente das pessoas para as causas sociais, para causas das minorias, que nós vemos essa onda de lacração aí, introduzida principalmente na indústria do entretenimento, na mídia. Se você vai ver um filme, por exemplo, do nada, sem construção nenhuma, aparece um casal gay para te mostrar que as minorias, que a comunidade é importante e ela tem que ser introduzida, não importa se faça sentido ou não. Você tem que contemplar o quanto as minorias são importantes. E é por isso também que estão mudando a etnia aí de personagens muito queridos e amados, como a Pequena Sereia, que eu sei que vocês devem ter visto o alvoroço em torno aí desse filme, que mudaram a etnia da personagem principal, a Ariel. Porque, né, representatividade é importante, mesmo que não faça sentido algum.
E não, nós não podemos criar personagens novos e queridos de pele negra ou adaptar personagens muito amados que já foram criados, como a Tiana, da Princesa e o Sapo, que é uma personagem maravilhosa. Mas não vamos concentrar em adaptar essa personagem, mas sim em eliminar os brancos e colocar negros ou de outras etnias no lugar deles, porque eles são opressores, precisam ser eliminados. E é por isso que nós estamos vendo as escolas decidirem que não é uma boa ideia você se referir aos alunos como menino e menina, porque afinal, um desses alunos pode decidir que ele nasceu no corpo errado, e você chamando ele de menino ou menina vai confundir a cabeça desse aluno. Afinal, impor o heterossexualismo em alguém é muito opressor. Esse menino aqui de 3 anos, ele pode simplesmente decidir que ele é uma menina, então nós temos que ajudar ele na transição. É por isso que nós vemos os jovens de hoje voltarem para casa acreditando que o relacionamento monogâmico é uma coisa muito opressiva, que o ideal seria você ter mais de um parceiro. Afinal, é muito opressor ter que se responsabilizar pelo sentimento de alguém, não é mesmo? Então você percebe a mudança aqui? A palavra que significava basicamente a luta pela igualdade racial, que é algo muito importante, diga-se de passagem, não tem nada a ver mais com igualdade. Afinal, igualdade não é importante. Nós temos que oprimir quem nos oprimiu, não é verdade? E olha que a maioria dos woke nem são pessoas negras, são pessoas brancas usando da causa, se passando aí por salvadores da pátria e manipulando a mente das pessoas negras para acreditarem que só igualdade não basta. Você tem que oprimir quem te oprimiu. Nós temos que mostrar que as mulheres são superiores e que os homens são apenas algumas amebas ali que devem ser pisadas. Então nós pulamos da luta pela conscientização racial para a luta da supremacia das minorias. Dos iluminados mostrando para a humanidade que tudo que é conservador é ruim, é antigo, é opressor. Porque valores familiares são muito ultrapassados, gente. Eu acho assim que aumentar a conscientização sobre essas questões sociais, culturais, ambientais, encorajar as pessoas a olharem o mundo de uma perspectiva diferente, dar mais visibilidade, atenção para grupos menores, historicamente pouco representados, é uma coisa muito boa se for feita da maneira certa, usando ali uma construção real e não uma demanda, porque empurrar todas essas questões de uma maneira dura, agressiva, está tendo um efeito muito contrário, um efeito muito prejudicial. Está servindo só para dividir as pessoas, fazerem as pessoas se odiarem muito mais. E não é, por exemplo, culpando todo branco que aparece na sua frente pela escravidão ter existido, que você vai conseguir conscientizar as pessoas que algo como a escravidão é a maior vergonha da história da humanidade. Não é porque um menino de 3 anos, por exemplo, que gosta de brincar de bonecas, que você vai usar um medicamento para bloquear os hormônios dessa criança e tentar fazer ele virar uma menina. Tentar, né? Porque uma menina ele nunca vai ser. Que você vai estar ajudando essa criança a encontrar o seu lugar no mundo. Porque é isso que eles alegam. Nós não podemos esperar que essa criança cresça e decida o que ela quer fazer da vida. Não, nós temos que impedir que ela passe por todo esse processo opressor. Porque, né, uma criança de 3 anos de idade, ela já é capaz de decidir como ela vai viver a vida dela. Essa é uma das principais agendas woke. Então, em vez de encorajar as pessoas a olharem por uma nova perspectiva, ampliarem suas mentes para causas importantes, os woke eles preferem dar sermões, coagir as pessoas a principalmente pensarem do jeito que os iluminados querem que eles pensem. Porque, né, nós sabemos mais que você. Então, em vez de educar o ladrão, eles querem poupá-lo das consequências de suas ações. Afinal, ser uma vítima é muito mais interessante. Então, o ponto que eu estou fazendo aqui é que incorporar essas ideias mais progressistas na mídia, por exemplo, que é o principal meio que os woke usam, não é diferente de implantar ideias conservadoras, que eles tanto odeiam. Então, se você prega o conservadorismo, que funcionou, queira você ou não, durante aí toda a história da humanidade, você é um opressor. Mas se você implementar, forçar as pessoas simplesmente a começarem a acreditar, a apoiar essas ideias como a ideologia de gênero,
aí sim, tá certo, porque você sabe mais do que todo mundo. E a diferença entre implantar essas ideias progressistas e implantar ideias mais conservadoras é que por causa da agenda progressista, dessas ideias malignas que eles estão tentando implementar na sociedade, estão implementando agora, nós estamos vendo um mundo mais sombrio do que nós jamais vimos antes. As pessoas estão cada vez mais infelizes, depressivas, agressivas, mentirosas, com a desculpa de que, porque são vítimas, podem fazer absolutamente o que elas quiserem. Então tá ficando chato, sabe? O mundo tá ficando chato, as pessoas estão ficando chatas. E infelizmente a tendência é só piorar, porque quanto mais nós nos afastamos da nossa natureza criada por Deus, menos humanos e humanizados nós ficamos. E tem uma enorme chance de esse vídeo não ser monetizado, porque o YouTube também é woke e não gosta que ninguém fale nada contra eles. Mas mesmo assim eu resolvi trazer aqui porque muita gente pediu. E lembrando mais uma vez, gente, que como uma pessoa que tem uma tendência mais conservadora, as minhas ideias não são imparciais. É claro que cada um tem que ter a sua perspectiva, cada um tem que fazer a sua pesquisa e decidir o que é melhor para ele. Se você acredita, concorda, apoia ou não. Mas é basicamente o que ser woke significa nos dias de hoje, é ser progressista. É implantar ideias de supremacia para as minorias. Esse assunto é infinito, nós poderíamos passar horas aqui falando, mas não dá. Então eu espero que vocês que não sabiam o que significa tenham mais ou menos uma ideia aí. E para vocês que já sabiam, por favor, deixem aí as suas ideias, os seus comentários, que eu vou adorar ler e interagir com vocês como sempre. Não esquece, por favor, de já deixar o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e goste do conteúdo. Não esquece de ativar o sininho com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E muito obrigada por você ter ficado até aqui, tá? Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.